Olá pessoal, voltando agora para falar para vocês dos exames nas doenças da tireoide. Muita gente me pergunta, me questiona a respeito de que exames ela pode fazer, quais são as análises, para que elas servem, o que ela vai pedir para o médico dela, que muitas vezes acaba não fazendo boa parte das análises necessárias para você ter uma melhor condução da sua tireoide, e eu vou estar mostrando aqui para você. Espero que você tenha assistido a minhas aulas anteriores, você tenha visto o material anterior, para você conseguir entender o que eu vou falar aqui. Então, se possível, não pula aí, não pula as aulas, vamos seguindo a sequência que eu estou programando para você, que ela tem um objetivo, ela tem uma razão de estar aí, ok? Então, vamos seguindo. Primeira coisa, nós vamos estar falando a respeito de quais exames que nós devemos fazer. O que a gente pode estar fazendo para realmente começar a entender da tireoide? Então, o Hashimoto, a doença do Hashimoto, que é a principal causa aí, de reações tireoidianas, principalmente nas estatísticas americanas, aqui no Brasil as estatísticas são um pouco falhas, tá? Ela é a causa número 1 da questão da tireoide, né? E isso significa que há uma enorme chance de você poder ter a tireoidite Hashimoto, não saber e tem que fazer alguma coisa a respeito, né? Então aqui eu estou colocando para você que é um fato que pode ser comum, mas se a gente não analisar, a gente não vai nunca estar sabendo. E a maioria das pessoas às vezes nunca sabe que tem porque nunca realizou um exame. Bom, um dos maiores problemas aí da questão do Hashimoto é o fato de que a maioria dos médicos, ela não se importa em fazer o diagnóstico. Poxa, doutor, mas eu vou no médico, o cara não quer saber do diagnóstico? Sim, é verdade. Tem muita gente que faz lá um TSH, faz um T4, tá bom, o senhor não tem nada, o senhor não tem sintomas. Veja, isso não quer dizer que você não tem nada. Então vamos ficar atentos, porque tem muita coisa que a gente pode tirar em cima disso. Isso pode ser louco no começo, mas deixa eu explicar para você. Se o médico está realmente pensando apenas no gerenciamento da tireoide, em termos de necessidade ou não de medicação da tireoide, a gente tem que pensar nos exames. E, olha lá, na última linha, e ele ou ela não se importa por que você tem problemas da tireoide. Eles só se importam se você precisa de medicamentos para a tireoide. Então é diferente eu ver se eu vou te dar o remédio através daquele exame que está totalmente errado, ou se eu vou tratar da sua tireoide através de algumas alterações que aparecem antes de eu ter que dar um remédio para você não evoluir para um hipotireoidismo franco sem um retorno. Então, essa mentalidade leva a ignorar o diagnóstico do Hashimoto, porque não consideram tratável. Então, é aquela história. O exame parece que tem alguma coisa, mas ainda o TSH não chegou lá, mas o seu anticorpo está positivo. Você vai ver eu falar isso aqui mais adiante. Então, isso pode parecer perturbador. Olha, eu escrevo isso aqui, para você como paciente. E deve ser perturbador. Tem que ser mesmo. Você tem que saber o que você tem. A boa notícia é que você pode fazer algo a respeito, ou seja, em termos de tratamento, e pode solicitar mais testes do que pensa, que seria aquele mínimo, para descobrir a extensão dos danos e ajudar a direcionar as terapias a serem feitas. Se ainda não estiver claro, você deseja fazer todos esses testes se tiver um diagnóstico conhecido do Hashimoto, e mesmo se tiver apenas um hipotireoidismo regular. Ou seja, vamos conhecer tudo, Não vamos ficar aí com metade do caminho, nem com aquela miséria aí que você pode estar sendo oferecido para você onde você busca. Então vamos a fundo, ok? O objetivo aqui é esse. E a razão é que muitos pacientes com hipotireoidismo têm Hashimoto sem nem perceber. E uma das coisas boas do diagnóstico do Hashimoto é saber que você o possui, porque o tratamento é diferente do hipotireoidismo regular. Então veja, tratar Hashimoto é uma doença autoimune. Você vai ver já o anticorpo que a gente usa para isso.
E o tratamento do Hashimoto concentra-se no gerenciamento da função da tireoide e no gerenciamento do sistema imunológico. Olha aqui, essa é a grande diferença que você tem que atentar. Como é que eu faço o diagnóstico do Hashimoto, de uma doença autoimune? Eu vou lá e eu meço um anticorpo. No caso, eu vou começar com o primeiro anticorpo, que é o anti-TPO. Então, o anti-TPO é o primeiro teste que você deve conhecer e é algo chamado anticorpo anti-TPO, ou antitiroperoxidase. Ele é um anticorpo importante para você avaliar a reação do seu sistema imunológico frente à sua glândula tireoide. E, honestamente, o que você realmente precisa saber é que a presença deste anticorpo na sua corrente sanguínea indica que o seu sistema imunológico não está funcionando adequadamente. E é altamente sugestivo de que você tem uma doença autoimune. Então, olha aqui, grifei isso para você. Isso é muito importante. Se você não sabe como é que está o seu anticorpo anti-TPO, ou você fez uma tentativa de ver se a sua tireoide está alterada, mas apenas foi solicitado o TSH e T4 livre, cai fora. Vamos ver o anticorpo antitireoide, antitiroperoxidase, que ele é fundamental para esses diagnósticos, né? E quanto mais alto esse anticorpo tiver no seu sangue, piora a sua condição imunológica. Isso nem sempre é verdade, mas você pode usá-lo como uma orientação básica. Por quê? Eu tenho pessoas que têm um quadro de tireoide e hipotireoidismo que não vem anticorpo alterado, não vem TSH alterado, e aí que entra a grande chave, porque é muito difícil fazer um diagnóstico assim, se você não tem todos esses dados, mas médicos com bastante experiência acabam fazendo. Portanto, né, se você tem a tireoidite Hashimoto, deve estar ciente não apenas desses testes de laboratório, mas também do seu próprio valor pessoal, ou seja, o que você sente, que sintomas você tem. Já tenho falado de outros meios diagnósticos aqui nas aulas, então fique atento, olhe meus bônus ali de aulas, a gente vai falar mais sobre isso. Quando você testar seu anticorpo anti-TPO, receberá um número, e esse número ele tem um valor máximo naquele laboratório que você fez. Se esse número estiver muito estourado, obviamente você tem uma reação do anticorpo. Você pode rastrear esse número e usá-lo como um marcador, um proxy, para determinar se você está fazendo os tratamentos certos. Então aqui é uma chave desse marcador. Vamos lá. Eu fiz o marcador e deu 1.300. Puxa, doutor, pelo amor de Deus, o meu anti-TPO deu 1.300, então eu estou muito mal, eu estou com perigo, o que está acontecendo? Veja, se você tem 1.300 do anti-TPO, você está tendo uma baita reação imunológica. E como é que eu vou saber se você está melhorando a sua reação imunológica? Eu vou lá, faço todas as terapias de tratamento, todas as alternativas possíveis e vamos ver esse número baixar. Então ele sai de 1.300, ele vai descendo, 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 até chegar num número compatível com a sua condição clínica e aquilo que você conseguiu fazer, tá? E com o tratamento que foi possível naquele momento. Então veja, é possível se reduzir o anti-TPO? A resposta é sim, é possível sim. Vai reduzir tomando o remédio da tireoide, a levotiroxina? Não, você vai ter que fazer outras ações para que isso aconteça. Então fique ligado nessa informação que é a chave do tratamento e da minha conduta para a doença tireoidiana. Quando você testar, né, você pode rastrear esse número e usar como proxy. Então leia e fixe bem isso. Se o anti-TPO não estiver caindo, realmente a coisa não vai estar melhorando. E ao fazer os tratamentos certos, você deve vê-lo diminuir. Então, quero que você fixe isso. Por uma questão de integridade, você também deve estar ciente de que nem todos os casos de anti-TPO elevados indicam necessariamente a tireoidite Hashimoto. Então, é uma pista que a gente tem, é uma ação do sistema imunológico que a gente tem que levar em conta. Você também deve estar ciente
de que os anticorpos nem sempre acompanham seu estado de doença. Então eu posso ter uma pessoa com anticorpo levemente alterado e muito mal, e posso ter uma pessoa com anticorpo lá em cima e relativamente bem. Então cabe ao médico e você passar os sintomas e a gente avaliar juntos o que está acontecendo. Essas são regras gerais, mas não são válidas para 100% das pessoas. Gente, em medicina, nada é 100% válido para todos. Então, quando a gente faz isso, a gente está julgando que nós estamos vendo um ser humano. E o ser humano tem as suas variâncias. Cada indivíduo é único no planeta. Então, o que vale é a experiência, o que vale é o que o cliente troca com o seu médico, o que vale é esse acompanhamento clínico, para a gente ver como é que você está indo. Então, a segunda categoria que eu vou falar contigo são os anticorpos antitireoglobulina. Então, você tem o anti-TPO, que é um tipo de anticorpo, e você tem o segundo anticorpo, que é o antitireoglobulina. Então, os anticorpos para tireoglobulina são outras características da doença de Hashimoto e você deve considerá-los muito semelhantes, mas eles são diferentes, como eu já falei, dos anticorpos anti-TPO. A tireoglobulina ela é uma proteína que é encontrada na sua glândula tireoide e é importante para a criação e liberação do seu hormônio tireoidiano. Então, se você tem só o anti-TPO alterado, mas a tireoglobulina está normal, melhor para você. Se você tem os dois alterados, quer dizer realmente que alguma coisa não está indo bem. Então, você nunca deve ver esses anticorpos em condições normais ou não saudáveis. Ou seja, se está alterado, alguma coisa está acontecendo. Porque a glândula tireoide está relativamente protegida de outras áreas do seu corpo. Então, tem que ficar atento. Você tem que se ligar a essas alterações. Alguma coisa está errada para ele dar positivo. Portanto, olha lá. A presença desse anticorpo indica inflamação da tireoide e danos que permitiram o sistema imunológico ver essas proteínas, ou seja, ativá-las. Você deve solicitar ambos os anticorpos, o antitireoglobulina e anti-TPO, se tiver o Hashimoto e acompanhar os dois. Por quê? Se ambos estão alterados e você está fazendo todas as medidas necessárias para tentar controlar, eles têm que melhorar. Você descobrirá que esses anticorpos aumentam ou diminuem com o status da tireoide e o status imunológico. Então veja, tomar o hormônio ali, levotiroxina, vai fazer baixar? De novo aqui para você. Não, meu amigo, não vai. Você vai ter que tratar do intestino, você vai ter que acertar a sua dieta, repor nutrientes, a coisa é muito mais longa. Ok? Então fique atento a isso. Já estou falando para você aqui mais ou menos a sequência que a gente vai entrar com o tratamento, para você saber por que eu uso isso quando a gente vai te orientar no tratamento. À medida que você melhora a sua função imunológica, esses níveis de anticorpos diminuem, como os anticorpos anti-TPO. Então estou batendo nessa tecla que é para colocar aí na sua cabecinha que isso é muito importante. Você também deve estar ciente de que existe uma conexão entre os anticorpos elevados e a tireoglobulina e o desenvolvimento de câncer de tireoide. Então, as pessoas que têm uma tireoglobulina muito estourada, que estão persistentemente com ela ativa e não estão fazendo nada, existem trabalhos que podem nos guiar dizendo que aumenta o risco de ter doença neoplásica da tireoide. Então, gostou até aqui? Está contente? Então, não perca aí a sua motivação, não ache que está meio maçante, porque este assunto é longo. Eu vou explicar passo a passo para você, porque se você não entender isso, você não vai entender como o tratamento é feito. Então, segura aí, eu vou falar mais um pouco, a gente vai continuar aqui com os itens dos exames, mas eles são muito importantes para você.